Olá a todos, nós estamos impossibilitados de estarmos presencialmente na nossa escola bíblica dominical, mas nós não queremos deixar de nos encontrar, mesmo que virtualmente, para estudarmos e aprendermos mais da palavra de Deus e o que ela tem para nos ensinar. Nós vivemos um momento muito difícil, não apenas na história do nosso país, mas na história mundial, e eu confesso que eu nunca imaginei que fosse presenciar um momento tão caótico e tão difícil como esse que a gente tem vivido. Nós temos visto pessoas fazendo lives de manhã, à tarde, à noite, no Instagram, no Facebook, no YouTube, trazendo muitas informações para a gente a respeito de tudo que está acontecendo, muitas opiniões pessoais, próprias, mas nós como igreja não queremos deixar de aprender, estudar, entender um pouco dos princípios da palavra de Deus, do Evangelho, a respeito desse momento também, que é um momento de muita dificuldade, de muita tristeza para muitos, de muitas incertezas, e nós acreditamos que a palavra de Deus, que a Bíblia, tem muito para nos ensinar nesse momento, tá joia? No ano de 2017, nós fizemos uma série de mensagens na Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo a respeito de sofrimento e esperança. Foi uma série baseada no livro do profeta Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, e nós decidimos reproduzir esse material em formato de aula, como o primeiro curso da nossa escola bíblica dominical online nesse período de quarentena, no qual nós não podemos nos encontrar pessoalmente. E eu peço a Deus para que esse material, para que essas aulas que nós começaremos hoje, seja uma bênção para você, seja uma bênção para aquelas pessoas que estão aí próximas de você na sua família, que você possa compartilhar também com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então nós teremos 4 encontros, esses 4 encontros baseados na carta no livro do profeta Abacuque, profeta do Antigo Testamento. E para começar, né, a esperança em tempos de dificuldade. E eu quero ler esse texto da palavra de Deus com vocês, que é um versículo de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, e o texto da palavra de Deus ele diz o seguinte: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. São tempos que a gente não espera, são tempos que a gente não planeja, são tempos que simplesmente vêm e acontecem. Nós temos vivido um tempo desse, um tempo inesperado de desgraça, de tragédia. E por isso eu acredito que a palavra de Deus ela tem muito a nos ensinar nesse tempo. Eu quero falar um pouco a respeito do contexto, né? O contexto qual Abacuque foi escrito. E pensando nesse contexto, a gente nunca pode esquecer que a Bíblia ela não conta apenas a nossa história individual, mas a Bíblia conta a história do mundo inteiro. Não se esqueça que a palavra de Deus ela não tem como alvo principal a salvação pessoal de indivíduos, mas a salvação pessoal está inserida num contexto maior. É claro que o Evangelho e a palavra do Senhor ela nos é dada para que a gente o conheça, para que a gente prove do arrependimento genuíno, verdadeiro, se converta dos nossos pecados e siga o Senhor. Só que isso é parte, está inserida num plano muito maior da palavra e do propósito dela, né? Por isso que a Bíblia começa com a criação do mundo e não com a criação do homem, porque o plano de Deus para a história ele é muito maior do que apenas a salvação do indivíduo.
Isso é importante a gente entender para a gente tentar perceber que Deus está trabalhando na história ampla. Além de estar trabalhando nas nossas vidas, ele está trabalhando na história do mundo, na história do Brasil, na história da humanidade. E a gente não pode esquecer disso. Um segundo ponto dentro do contexto é que tudo que acontece na história encontra lugar no plano divino. Independente que seja coisas boas, ou sejam coisas ruins, coisas difíceis, dores e sofrimentos, os acontecimentos da história encontram lugar no plano de Deus para a humanidade. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E agora sobre Abacuque. Abacuque, nós temos poucas informações a respeito dele na escritura, mas Abacuque escreveu o livro para relatar a sua própria experiência no momento de dificuldade. Nós veremos que Abacuque vê a dificuldade, vê o sofrimento dele, das pessoas, da nação, e ele sofre, e ele sente. E aqui nesse livro ele relata um pouco da sua experiência de dor, de desesperança em meio à crise. E por isso eu acredito que a gente pode ser muito abençoado com o que ele vai ensinar pra gente. Mas tem mais, não para por aí. Nós vemos um homem perturbado pelos acontecimentos e ansioso por reconciliar o que via com o que acreditava. Para Abacuque, ele tinha dificuldade em alguns momentos, vendo toda a dor, vendo toda a dificuldade que a sua nação e o seu povo vivia, ele tinha dificuldade de ligar essas coisas com a fé que ele tinha também. Como que isso tudo pode acontecer? Como que isso tudo pode ser desse jeito? Não faz sentido nenhum. Então a gente vê um homem perturbado, ansioso, com dificuldade de processar e de entender algumas coisas. E eu acredito que muitos de nós podemos estar vivendo uma experiência muito semelhante nesse momento. E mais, a data e ocasião do livro. Ele foi escrito após o colapso do Império Assírio, que foi uma grande potência na época, principalmente uma grande potência militar, política, e foi anterior à conquista de Jerusalém pelos exércitos caldeus. Esse período de ameaça internacional coincidiu com um período de deterioração moral, política e espiritual em Judá. Josias era rei de Judá, e Josias foi um homem que fez uma grande reforma quando ele redescobriu o rolo da palavra de Deus, a escritura que estava sucateada bem meio aos destroços do templo, e ele redescobre a escritura, após reinados horríveis dos seus antepassados, Manassés e Amon, que abandonaram o Senhor, abandonaram a vontade, a palavra de Deus, e quando Josias ele redescobre a escritura, ele se arrepende, ele tira os falsos deuses de dentro do templo e faz uma reforma religiosa em Judá. E aí a gente tem um pingo de esperança na história do povo de Deus. Mas após a reforma de Josias, os seus filhos não deram continuidade, não temeram o Senhor como ele temeu após a redescoberta da Escritura, e Judá entra num período de crise moral, de crise política e de principalmente crise espiritual, porque o povo mais uma vez abandona o Senhor. E Deus havia prometido, Deus havia dito por intermédio dos profetas que a infidelidade do povo estava vinculada com a sua felicidade, com a sua permanência na terra. Então Abacuque ele vem trazer uma mensagem antes do domínio babilônico ali sobre o povo de Judá. Dito isso, nós vamos ainda falar sobre o livro de Abacuque, que é interessante quando ele diz também o seguinte, antes de a gente ler o texto. O profeta viu a Israel numa condição de muita apostasia. A nação se afastara de Deus e se esquecera dele. Entregara-se a falsos deuses e a outras buscas destituídas de qualquer valor. Grave decadência religiosa se fizera acompanhar, como invariavelmente acontece.
por um declínio geral de ordem moral e política. Tais eram as condições alarmantes que confrontavam o profeta. Dito isso, eu quero ler com vocês o texto de Abacuque, no primeiro capítulo de Abacuque, e vocês podem acompanhar aí a leitura. Prestem bastante atenção no que a palavra de Deus diz. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Essa é a resposta que Deus traz para a primeira oração de Abacuque. E olha que palavra dura que Deus traz. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Versículo 12 e 13. Senhor, aqui já é uma resposta de Abacuque diante da resposta de Deus. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal e nem podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que ele? Hoje nós leremos apenas o primeiro capítulo e nós estudaremos brevemente 4 pontos nesse primeiro capítulo a respeito do que Abacuque está dizendo, está vivendo, e o que Abacuque orou e recebeu de resposta do Senhor. Primeiro ponto será o que Abacuque viu. O segundo ponto, o que Abacuque fez. O terceiro, o que Abacuque ouviu de Deus diante do que ele fez. E o quarto ponto, o que significa isso para a gente hoje? Como a gente aplica esses princípios de Abacuque na nossa história e no nosso momento de vida hoje. Então vamos para o primeiro ponto, que é o que Abacuque viu. Mas a gente pulou o versículo 14 e 15. Gente, eu quero ler com vocês. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam. E por essa razão, eles oferecem sacrifícios às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Primeiro ponto, então, como eu disse, o que Abacuque viu? Abacuque viu sofrimento, Abacuque viu maldade, Abacuque viu dor e Abacuque viu muita injustiça acontecendo ao seu redor.
Olha o que diz o versículo 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo o lado. Aqui Abacuque usa 6 expressões. Se você perceber bem o texto, ele fala de injustiça, ele fala de maldade, de destruição, de violência, de luta e conflito. E ele usa essas 6 expressões para dizer basicamente a mesma coisa, que é o seguinte: o povo está sofrendo, nós estamos tristes, tem muita maldade acontecendo ao nosso redor, tem muita dor, tem muita injustiça, e isso está doendo, está difícil ver tudo isso, está difícil conviver com tudo isso, está difícil não se indignar diante de tanto sofrimento, de tanta maldade, de tanta dor, de tanta pessoa sofrendo, chorando diante de injustiças, maldade e destruição que estão acontecendo em nosso redor. Ele percebe tudo isso. Ele não é egoísta, porque ele consegue perceber a dor e o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Gente egoísta, gente que só pensa em si, não consegue ver a desgraça alheia. Gente que só pensa em si não consegue se compadecer, ser misericordioso para com as pessoas. Gente egoísta vai no supermercado e enche o carrinho e não se importa de comprar tudo que pode no supermercado, sem se importar se aquele que não tem dinheiro naquele dia vai ter para comprar no outro, que não consegue ver a dor do outro, não consegue ver a dificuldade do outro, não consegue ver o lamento, o choro e a injustiça que o outro sofre. Abacuque aqui, ele sente, ele percebe, ele chora, ele lamenta, ele se indigna ao ver tanto sofrimento, tanta maldade, tanta dor e tanta injustiça que não apenas ele está vivendo, mas que por todo lado está assolando a sua vida e toda a sua nação. E ele usa 6 palavras para descrever o quadro terrível que eles estão vivendo. Então Abacuque vê sofrimento, Abacuque vê maldade, Abacuque vê dor, vê injustiça, vê destruição. Ele consegue ter uma visão clara da realidade dolorosa que eles estão vivendo. Ele não lida com aquilo como se fosse algo normal. Ah, é assim mesmo. Não, ele sente, ele chora e ele se compadece. O que mais Abacuque viu? A ausência de Deus. Ou Abacuque não viu a presença de Deus em meio a isso tudo. E olha o que ele ora no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Abacuque está indignado. E ele ora: Deus, por que você está deixando isso acontecer? Deus, por que você não faz nada? Senhor, até quando as pessoas vão orar, vão chorar, vão sofrer? O Senhor não está ouvindo, o Senhor não está enxergando. Por que o Senhor não traz salvação? Até quando? Até quando pessoas vão morrer? Até quando pessoas vão estar nas filas dos hospitais? Até quando vai faltar comida? Até quando a gente vai viver essa degradação moral, política, social na nossa nação? Até quando, Senhor? Ele está indignado porque ele não consegue ver Deus no meio daquilo tudo. Como se Deus estivesse ausente do problema. Como se Deus estivesse imparcial diante de tudo que estava acontecendo no mundo e com as pessoas. Existem bons momentos na história. Nós vivemos bons momentos na nossa vida. Nós precisamos celebrar esses bons momentos. Mas existem também maus momentos na história. Nós passamos por maus bocados em muitas situações na nossa vida. E tem momentos que a gente vive que a gente tem essa sensação e essa percepção de Abacuque. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não está aqui.
Parece que Deus se ausentou por um pouco e por isso a gente perdeu o controle da história e da situação. E aqui Abacuque está sendo muito honesto, muito sincero com Deus ao orar dessa maneira. E uma coisa importante é a gente agora ver como que Abacuque responde tudo isso. Versículo 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por que o Senhor vai deixar a injustiça reinar, Senhor? E aí depois nos versículos de 5 a 11, no 2, 3 e 4, Abacuque ora, questionando a ausência de Deus e por que tanta dor e tanto sofrimento. Se você depois perceber na sua Bíblia, leia novamente com calma esse texto. Você pode até pausar agora o vídeo e ler o texto novamente. Nós não vamos ler agora, mas você vai perceber que Deus responde, dos versículos 5 ao 11, o seguinte: olha, Abacuque, isso tudo vai continuar. E mais, essa situação difícil, desesperadora e sofrida vai aumentar, porque a Babilônia está chegando, com carros poderosos, com cavalos mais rápidos do que o leopardo, com um poder destrutivo tremendo. Eles vêm com muita crueldade, e eles vão acabar com vocês. Imagine Abacuque ouvindo isso de Deus. Talvez ele tinha uma expectativa de ouvir uma palavra que iria tranquilizá-lo. Mas ele ouve Deus dizendo que o juízo viria contra Judá. Judá havia abandonado o Senhor e, como consequência desse abandono, Nabucodonosor, a Babilônia, vai chegar, vai invadir e vai levar o povo cativo. E lá no versículo 12, ele responde: Senhor, tu não és desde a eternidade. Eu pensei que o Senhor fosse eterno. Eu pensei que o Senhor fosse bom. E por que o Senhor está permitindo que isso acontece? Abacuque está tremendamente decepcionado com Deus, na maneira qual Deus está cuidando da história, na maneira qual Deus está cuidando da vida dele e da vida da sua nação. Você já se sentiu assim? Decepcionado com Deus? Você já se sentiu assim, sozinho, desamparado, como se Deus não estivesse fazendo parte da sua vida, da sua história, como se Deus tivesse esquecido de você? Você não está sozinho nessa, porque Abacuque se sentiu da mesma maneira. Mas o pastor Lloyd Jones, no seu comentário sobre Abacuque, ele diz o seguinte, que Abacuque é um livro que nos prepara para a dor e para o sofrimento. O livro de Abacuque, essa experiência que o profeta está relatando aqui, é uma experiência para nos preparar para vivermos dor e sofrimento no mundo. Se nós entendermos Abacuque, nós estaremos melhor preparados para viver as dificuldades que o mundo e a vida nos traz. E até mesmo para superar esse momento de dificuldade que nós temos vivido no Brasil e no mundo. Agora, uma outra coisa, como Abacuque responde. Então perceba, ele responde com uma honestidade desafiadora e ele responde orando. Para Abacuque não é uma opção parar de seguir a Deus. Para Abacuque não é uma opção parar de buscar o Senhor. Para Abacuque não é uma opção parar de orar. Mesmo que ele não perceba Deus, mesmo que ele não veja o Senhor, mesmo que ele se sinta sozinho, injustiçado, sofrendo e triste, mesmo que Deus pareça ausente, ele não considera uma opção parar de buscar o Senhor.
Preste atenção, Abacuque não está reclamando no Facebook, Abacuque não está reclamando no Instagram da sua situação de vida, da situação da nação. Abacuque não está reclamando, murmurando para as pessoas. Nós vemos Abacuque orando, 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 buscando ao Senhor. E ele não pisa em ovos. Ele vai com uma coragem e com uma sinceridade que para muitos beira irreverência. Como que ele vai falar assim? Como que ele vai questionar assim o Senhor? Mas ele está lamentando. Se nós temos dificuldade de entender os momentos de sofrimento como esse que vivemos, com Deus, temendo a Deus, imagine sem Deus. É impossível. E por isso que ele não desiste, por isso que ele não deixa de buscar, mesmo sem entender nada. E talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida e na história hoje. Não pare de orar. Não pare de buscar. Com Jó aconteceu a mesma coisa. Jó foi um homem sofredor. Se você perguntar, se você pensar um personagem sofrido na Bíblia, o primeiro que vai vir é Jó. E Jó sofreu, Jó perdeu tudo que ele tinha e certamente ele não estava entendendo nada do porquê ele estava vivendo aquilo. Ele não entendia. Mas o que Jó faz no seu livro inteiro, ele ora, ele busca, ele chora, ele se derrama diante do Senhor. Porque ele sabe que o melhor lugar para ele processar essa dor, esses questionamentos, essas dificuldades, essas incertezas, é na presença do Pai e é na presença do Senhor. Você pode questionar o Senhor sem medo. Deus não vai te amar menos por você orar com sinceridade diante dele. Quando nós temos essa dificuldade de orar dessa maneira, é porque nós não entendemos a graça de Deus. Porque quando nós entendemos a graça do Senhor, nós não teremos reserva em orar, nós não teremos reserva em ser sincero e ser verdadeiro diante de Deus, porque nós saberemos que independente do que eu estou falando e orando, Ele não vai me amar menos por isso. Ele vai continuar me amando, e como meu Pai, Ele tem prazer em ouvir o seu filho, as dificuldades que ele está vivendo. Ele tem prazer de enxugar do meu rosto e do seu rosto as nossas lágrimas. Por isso não deixe de orar com verdade, com sinceridade, com quebrantamento. Exponha diante do Senhor aquilo que você está vivendo. Prove da graça dele. Não é errado você clamar e você orar com sinceridade diante dele. Para isso eu quero trazer algumas características do Salmo de Lamento. Você vai abrir um parênteses aqui para a gente entender melhor o Salmo de Lamento, que é o que ele está dizendo aqui. Ele está orando um Salmo de Lamento. Muitos dos Salmos de Lamento eram cantados. Os Salmos têm muitas orações de lamento nos Salmos. Eles são orados individualmente ou comunitariamente. Convoque a sua família e ore comunitariamente por esse momento no Brasil, por esse momento familiar. Ore juntos. São gritos de angústia, o qual o corante ou o orante implora a ajuda de Deus. Senhor, até quando o Senhor vai me deixar assim? Responde, atende, venha. O Salmo de Lamento pode conter uma confissão de pecados ou de inocência. Existe uma expressão de confiança no poder de Deus para socorrer, mesmo sem entender nada do que está acontecendo. Lá no fundo, nós oramos porque nós confiamos que Deus pode agir e quer agir. É possível que um cântico de louvor conclua o salmo, mesmo o salmista lamentando. No final, em muitos salmos de lamento, ele termina a sua oração de lamento com um cântico de louvor, porque ele tem a certeza que Deus está cuidando da vida dele, independente da situação. Mais de 60 salmos na Bíblia são de lamento. E os salmos de lamento nos ajudam a processar a dor e o sofrimento. Meu irmão e minha irmã, faça uso do salmo de lamento nesse momento. Derrame o seu coração, a sua lágrima, a sua dor, a sua indignação, a sua solidão diante do Senhor.
Isso pode te ajudar a processar suas angústias e dificuldades e incertezas agora. Jesus orou em forma de lamento, na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Se Jesus orou, nós podemos orar também. Agora, a gente já viu o que Abacuque viu, o que Abacuque falou, que ele fez, e agora o que Abacuque ouviu, a resposta de Deus perante o clamor de Abacuque. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Tente imaginar comigo. Abacuque vai até o Senhor e pede: Senhor, cadê a salvação? O Senhor não vai fazer nada. Por que o Senhor não age? Aí o Senhor responde o seguinte: mas eu já estou agindo. Senhor, o Senhor está agindo como? Eu não estou vendo, eu só vejo maldade. Estou agindo. Estou enviando os babilônios e vou levar vocês cativos. E aí o Senhor diz o seguinte: você não vai entender. Você não vai compreender. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Hoje nós enxergamos o que Abacuque não viu, porque nós sabemos a continuidade da história. Só que se Deus fosse explicar tudo isso para Abacuque no momento que ele estava vivendo, ele não ia entender. Porque Abacuque deve ter questionado o seguinte: Senhor, como é que o Senhor está agindo na nossa vida e na nossa história mandando os babilônios? Não dá para entender isso. E não dá mesmo. Porque nós não temos o controle da história, não sabemos os planos de Deus para a história. Mas uma certeza que esse texto nos traz é: independente do que está acontecendo, nosso Deus não perde o controle, não perde o domínio na história. Ele está agindo, mesmo que a gente não entenda. Imagine hoje, depois dessa época de Abacuque, quando Deus levou de volta, as pessoas voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros, quantos judeus foram espalhados pelo Império Romano após serem levados para a Babilônia. Talvez, se eles não tivessem vivido essa crise, esse exílio, eles não teriam sido dispersos para outras nações. Atos capítulo 8, versículo 1. Os discípulos só foram espalhados para pregar o evangelho após a perseguição contra a igreja. O cristianismo se espalha e Abacuque não sabia disso. A perseguição na China, década de 70, década de 80, 90, a China, na época, um país no qual os cristãos eram muito perseguidos. Eu li um livro de uma missão chamada Missão Horizontes, chamada Lírio entre Espinhos. E nesse livro, o autor relatava a história de muitos cristãos chineses perseguidos e como eles testemunhavam da sua fé naquele contexto de perseguição e prisão. Muitos estavam presos e tinham paixão e ânimo e fogo, disposição para pregar e testemunhar o Evangelho, mesmo diante de uma situação que eles não entendiam. E o povo aqui não entendia, mas Deus usou isso tudo para trazer o povo de volta, para o povo provar de uma restauração com o Senhor e para que esse povo fosse disperso para pregar e para anunciar o Evangelho. Hoje nós não sabemos, hoje nós não entendemos e talvez nunca entenderemos. Talvez os nossos descendentes daqui anos vão olhar para trás e entender um pouco na história o porquê que Deus permitiu tudo isso. Talvez a gente não entenda nunca. Talvez os nossos descendentes. Mas uma certeza é: Deus está trabalhando. E se Ele fosse explicar para mim os seus planos e os seus propósitos hoje, nós não entenderíamos. Pega uma criança de 3 anos, que eu tenho uma em casa, e quer comer doce, e quer comer chocolate, e quer comer bala, e a gente como pai sabe que aquilo não vai fazer bem para ela. E a gente simplesmente fala assim: agora chega, não vai comer mais.
A criança vai ficar revoltada, vai chorar, porque não entende essa ordem, esse cuidado do pai e da mãe sobre ela. Quando ela crescer, ela vai entender. Mas no momento, mesmo que a gente explique, o açúcar faz mal para o organismo, o açúcar pode trazer enfermidades prejudiciais para você, ela não vai entender. Mesmo que Deus tente nos explicar algumas coisas hoje a respeito desse momento, nós não entenderíamos, porque nós não sabemos o que Ele está agindo em meio à história. E dentro dessa resposta de Deus, para a gente encerrar, Paulo, lá em Atos capítulo 13, ele cita Abacuque 1,5, que é esse texto que a gente acabou de ler. Prestem atenção. Ele está falando sobre a salvação de Deus. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Paulo fala algo que eles não acreditariam, de que Deus iria trazer salvação pela violência, que foi o que aconteceu lá na época de Abacuque. Deus trazer salvação, libertação e graça para o povo por meio da invasão babilônica. E aqui ele está falando o seguinte, que Deus está trazendo a mesma coisa, justiça, paz, graça, libertação, amor, por meio da violência. E aí ele aplica em Jesus. Porque a salvação vem para mim e para você no contexto de injustiça. Jesus sendo injustiçado, porque ele era justo. A salvação vem num contexto de escuridão. A salvação vem num contexto de dor. A salvação vem num contexto de violência para mim e para você. E ele fala assim, olha, mesmo que eu contasse isso para vocês, vocês não creriam. Porque Deus quer trazer salvação para a gente. Ele traz em Jesus por meio da escuridão. Você já imaginou? Hoje, nós sabemos que a salvação vem até nós porque Jesus sofreu, porque Jesus foi injustiçado, porque Jesus foi violentado. Agora você pensa na possibilidade de Jesus ter renunciado a essa missão dada por Deus lá no Getsemane? Se ele tivesse de fato renunciado com a missão, nós não provaríamos da graça, da salvação e do perdão. Consegue perceber isso? A violência, a dor, a escuridão foi necessária para que a salvação fosse provada. E não é diferente. Deus quer trazer salvação nesse momento histórico, mesmo no contexto de dor, de sofrimento e de dificuldade. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem andado longe do Senhor e dos propósitos dele, é tempo de voltar. Mesmo diante da dificuldade, que a dificuldade te traga uma consciência de desespero mesmo por estar andando longe da presença e da vontade de Deus para a sua vida. Volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados e entenda que a salvação na história vem na escuridão em Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi injustiçado, Jesus Cristo sofreu violência, Jesus Cristo foi morto, sofreu dor, para que nós pudéssemos provar de salvação. Então volte para o Senhor. Uma outra aplicação que eu quero trazer para você. Use desse momento de dor na história para compartilhar o Evangelho. Pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Pessoas estão sedentas por entender o plano redentor de Deus para a história. Fale, pregue e viva esse amor nesse momento crítico da nossa história. E confie que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Confie que Deus, Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa história nesse momento. Jesus, Ele foi fiel e suportou tudo por mim e tudo por você em tempos difíceis. Seja paciente, espere no Senhor,
Olhe para a morte e para a ressurreição de Jesus em tempos difíceis e saiba que Ele não te abandonou. Talvez você esteja vivendo momentos de abandono, de solidão, não pode sair de casa, não pode ver com pessoas, desesperança, o que vai acontecer de mim? Vamos sobreviver a essa crise, o que vai ser do mercado, da economia, do trabalho, o que vai ser da minha profissão, o que vai ser do país, do meu comércio, da minha empresa, da minha escola, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser do meu trabalho. Incertezas. Em tempos difíceis, olhe para o Senhor. Existe uma razão e Ele está trabalhando na história e Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós não conseguimos enxergar, mas descanse no Senhor. Creia nele, acredite, olhe para Ele e ore ao Senhor. Busque o Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos dê sensibilidade para ver a dor do mundo e das pessoas, que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor e a não deixar o Senhor nesse momento, que o Senhor nos ajude a orar e a sermos sinceros em derramar nossa alma na Tua presença, em nome de Jesus. Buscar o Senhor em todo o tempo, sozinhos, comunitariamente, com a nossa família, e crer que o Senhor está conosco em todo momento, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E por isso nós podemos descansar na salvação do Senhor. Renove o coração de quem está ouvindo agora, de quem está participando desse momento, renove a fé e a confiança na bondade, no amor e da presença do Senhor. Opere um milagre na nossa vida, opere um milagre na nossa nação e no nosso país, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Que Deus te abençoe e que Deus continue a falar no seu coração. Eu quero ler a citação de Martin Lloyd Jones, que diz o seguinte: capacita-nos a entender o que acontece hoje, e que nada que ocorre na história deixe de encontrar um lugar no plano divino. O grande e nobre ensino da Bíblia trata da questão toda do mundo e seu destino. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.